bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar novamente sobre homeschool. E hoje eu convidei uma das pioneiras aqui em Boston. Quando muitos se perguntavam, né, sobre homeschooling na comunidade brasileira, ela já estava ali. E ela é Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada pelo convite, Raquel. Prazer estar aqui com você. Pode se apresentar, quem é a Sheila? Então, meu nome é Sheila Costa, eu moro em Lynn, tenho 3 filhos. E a Raquel me convidou para estar participando aqui desse podcast para estar respondendo algumas perguntas que eu sei que deve ter muito questionamento na comunidade brasileira sobre o homeschooling. Sim. Originalmente, o homeschooling já existe aqui nos Estados Unidos desde os anos 80. Só que nesses últimos, vou dizer, 10 anos que tem mais crescido. Sim. E depois do COVID, né, do Covid, da pandemia, que realmente cresceu de maneira absurda. Né? E especialmente na comunidade brasileira, né? Exato. Aí depois durante o COVID, só para abrir um parêntese, que o que aconteceu durante o COVID, as pessoas que estavam na escola pública e fizeram escola em casa, isso não é homeschooling, né? Sim. Isso é escola em casa. É a escola pública em casa. Homeschooling é uma coisa diferente, que a gente pode até estar explicando melhor. Sim. Mas o que desmistificou foi a questão de alguns pais perceberem que conseguiam ficar com seus filhos em casa. Eu acho que foi isso que tirou aquela coisa, uau, eu consigo passar o dia todo com meu filho em casa, entende? É verdade. Mas eu queria conhecer também um pouquinho quem é a Sheila, quanto tempo ela tá aqui nos Estados Unidos, da onde que ela é. Então, eu sou originalmente de Salvador, Bahia, eu vim pra cá pros Estados Unidos há 26, nem Uau. sei. Eu vim com 17 anos, tem que fazer a matemática. Agora eu tô com 43, então vamos descobrir a idade agora, vai ser revelada. Então, meus pais me trouxeram pra cá, né? Eu estudei a parte do meu high school aqui. Que legal. Me trouxe eu e meus 2 irmãos. E disso a gente foi ficando, né? Criou raízes, depois fiquei adulta, conheci meu esposo, nós nos casamos. E aí a nossa história foi se desenrolando aqui na América. Uau, que legal. E você tem 3 filhos, né? Isso, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Caio, que tem 16 anos. A Nicole tem 14. E o David tem 9. Uau. O Caio, ele chegou a ir pra escola. Sim. Na verdade, eu tinha um family daycare, como eu tava te falando, né? Uh-huh. Que é licenciado pelo estado de Massachusetts. Então, assim, meus filhos nunca foram nem para babysitter, nem para pré-escola. Então, a gente teve eu tive daqui durante os 7 anos e foi ali que eles cresceram. Uau. Aí o Caio chegou à época escolar de ir para o kindergarten, né? E ele foi, mas aí ele passou 2 anos na escola, mas não teve sucesso. Sim. Essa história do Caio é uma história meio que diferente, porque depois ele foi diagnosticado estando no espectro do autismo e com hiperatividade, com déficit de atenção. Foi vários diagnósticos que foi assim uma bomba, né? Que caiu assim na minha cabeça. Sim. Mas, então, isso daí que foi assim o cataclisma, sei lá, não sei nem como é a palavra, que catalisou para mim começar o homeschooling. Eu já conhecia, eu achava interessante, mas por várias razões, inseguranças minhas, eu não tinha coragem de fazer. Esse é um ponto, assim, interessante e essencial. A gente não se sente tão capaz, não é? A gente se sente, assim, tão incapaz e aquilo que você falou no início. Será que eu tenho condições de ficar o dia inteiro com meu filho? Apesar de que você já fazia isso, né? Eu já fazia pelo fato de a gente ter o daycare. Mas a questão da nossa incapacidade é justamente uma construção que o sistema faz na nossa cabeça. E eles querem convencer a gente, assim, o sistema que eu falo, governamental, educacional, que faz parecer que para educar o seu próprio filho, você tem que ter vários diplomas. Para você ensinar matemática, você tem que ter um diploma de professor de matemática. Para ensinar inglês, você tem que ter. Isso não é realidade, entende? E pelo fato também de toda a estrutura aqui que os Estados Unidos têm, todas essas décadas de homeschooling, então tem todo tipo de ferramenta, uma estrutura, todo né? tipo de currículo, para todo tipo de learning styles, né? Todo tipo de estilo de aprendizagem,
que acomoda todo tipo de família, todo tipo de criança, toda faixa etária. Que legal. E aí, com essa notícia do seu filho, né, do Caio, Sim. aí você, tipo, falou, eu quero... Foi um processo, né? Foi. Eu recebi isso, daí a gente tentou trabalhar junto com a escola para ver se conseguia ele ter sucesso na escola. Assim, o problema dele é a parte social. Ele Sim. sempre foi muito inteligente, ele aprendeu a ler com 2 anos de idade. Uau. Essa parte acadêmica, ele não tinha problema nenhum. Só que para se relacionar com as outras crianças, ele não se concentrava na sala, enfim, todo esse tipo de comportamento de criança que tem déficit de atenção. E na escola, como ele não tinha problema acadêmico, ele não classificou para ter acomodações para o problema social. Então, ele tinha que fazer acontecer. E ele não tinha um acompanhamento específico, entende? Sim. Então, eu tentei com as professoras, mas não tinha como. Uma sala com 30 crianças, a pobre da professora não tinha como dar assistência especial para o Caio. Sim. Então, foi quando eu decidi que eu ia tirei ele no meio do ano e começamos essa jornada do homeschooling. Então, eu não conhecia ninguém que fazia homeschooling. Uau. Não é uma coisa da cultura brasileira, ainda mais há 9 anos atrás. Então, assim, várias pessoas ficaram questionando, família, claro, todo mundo preocupado, assim, será que vai dar certo, Sim, né, e tudo. sim. Mas, assim, eu tinha uma convicção muito forte dentro de mim que esse era o caminho para me conseguir resgatar meu filho dessa situação, entende? Porque ele já estava, tipo, dando uns sinais, tipo, de depressão, de revolta, ele não queria mais ir pra escola. Uau, que Então, legal. foi assim, um 360 não, ele sempre me conserta, um 180. 360 chega no mesmo lugar. Um 180 na nossa vida. E a gente nunca mais olhou pra trás. Que bom. Um ano depois era a época da Nicole ir. Eu quase que registrei ela pra mandar pro kindergarten, mas eu conversei com meu marido, eu falei, não, a gente já tá, vamos mergulhar de cabeça nisso. E aí ela nunca foi pra escola. Que né? legal. Ela tá com 14 anos. E o seu menino também, né? O mais novo, né? E o David, muito menos, né? Que nunca sentiu nem o cheiro da sala de aula. Uau, que legal. E que bom isso aí, né? E você, na época, você não teve ninguém pra te ajudar. Você foi, assim, com a cara e a coragem. Não, eu pesquisei na internet, pedi vários livros. Primeiro eu fiquei lendo livros tudo sobre déficit de atenção, hiperatividade, educação especial. Só que a minha sorte foi que enquanto eu tive o daycare, eu consegui um grant, um programa do governo que pagou para minha faculdade para me fazer Early Childhood Education. Uau. Que é uma formação de 2 anos para me ensinar a criança até 3 anos de idade. E nenhuma das classes tinha classe de Special Education. Então, isso me ajudou também, sabe? Sim. Não vou dizer que foi do zero, que eu estava totalmente leiga de tudo. Sim. Mas sobre homeschooling, não. Sim. Aí eu adaptei tudo isso para minha família. Porque a história do homeschooling é essa. Cada pessoa vai descobrir o que funciona para a sua família. Esse que é o interessante e o gostoso, né? Porque... lógico que no início, cada um tem a sua história, né? E a gente meio que fica lá e cai. Especialmente eu que sou novata, né? Assim, iniciante. A gente procura o meio mais prático, né? Mas a gente vê que é isso mesmo. É uma adaptação para a sua família, dentro da sua cultura, dentro dos seus horários e tudo. E tem... Não vou chamar de altos e baixos, mas é como se fosse estações do ano, quando você faz homeschooling. Tem tanto a época do ano, como a época da vida. Tipo, quando eu tava fazendo homeschooling, quando eu comecei, eu tava grávida do David. Quando eu tirei o Caio da escola. Então, comecei tudo muito devagar. Aí, depois foi aquilo com o bebê recém-nascido. Eu ainda tinha o daycare. Então, foi todo um processo, até que eu decidi fechar o daycare. Entende? Então, cada ano de homeschooling, então, eu já tô aqui no 9º ano, né? Cada ano foi diferente. Nenhum ano foi igual ao outro. Uau. E isso a gente adapta também, por exemplo, nossa época de férias, porque o meu marido trabalha em construção. Sim. Então, a época de férias que a gente tira no inverno aqui. Então, a gente tira um mês de inverno aqui e vai pro verão, que é verão no Brasil. Sim. Sabe? Isso que e é se eles gostoso, fossem pra escola, a gente não ia ter essa chance, porque o verão aqui é quando meu marido trabalha muito. Essa comodidade, né? É a liberdade. Isso, a liberdade. É uma liberdade que a gente tem, mas ao mesmo tempo é aquela história, toda liberdade vem com responsabilidade. Então, a gente também tem que ter se regular internamente e ensinar as crianças a se regularem para não abusar da liberdade. Senão não tem produtividade, ninguém faz nada, né? Fica só brincando o dia inteiro. Então, isso que cada família vai descobrir o seu ritmo
e vai fazendo uma autoanálise semanal, mensal, anual, para você ver se você tá no caminho certo, você tá vendo a evolução, entendeu? Sim. É normal, então, né? No início, assim, de ano, né? As iniciantes, Quando né? começa a homeschooling. Ficar tudo meio bagunçado. Sim, na verdade, o que as pessoas profissionais indicam, profissionais assim, as mães homeschooling profissionais, indicam um processo que chama de-schooling. É um processo, você vai refazer a sua mentalidade do que é o aprendizado, entende? O aprendizado não acontece só dentro das 4 paredes. O aprendizado não deve ser uma coisa só forçada quando a criança está contida ali dentro das regras. Você vai treinar a sua criança, você vai se treinar para ver um aprendizado, mesmo você tendo toda a liberdade para você não fazer nada. Uau. Entende? Então, é um skill, Desculpa, eu misturo inglês com português às vezes. Não, tudo bem. Eu sei que a gente tá falando com brasileiro, mas que a gente tá aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, é uma coisa que você vai usar pro resto de sua vida. Esse autocontrole, essa disciplina. Claro que tem várias linhas de pensamento de homeschooling, né? Minha casa é meio misturado. Tem, sim, uma liberdade, mas eu sou bem rígida na parte acadêmica. Eu gosto de botar o standards, o padrão deles alto, sabe? Sim. Eu boto a barra cá em cima. Eu não nivelo eles por baixo. Eu nivelo eles por cima. Puxa mas mesmo. cada família Tá certo. Porque eu encorajo eles, eu falo, eu sei que vocês têm a capacidade. Porque, assim, a criança, adolescente, eles vão no lugar que você... No nível que você coloca. Se você botar aqui embaixo, eles não vão dizer, não, mãe, eu quero fazer mais. Muito raro. Então, eu coloco cá, porque mesmo se eles fizerem um pouquinho menos, continua acima da média. Sim. Eu tô achando interessante porque você falou que tirou o Caio por causa da socialização. E todo mundo fala do homeschooling por causa que as crianças não têm a socialização. Que tem esse mito, né? É um mito, né? Então, tipo assim, bem interessante. O que você pode dizer em relação a isso? Em primeiro lugar, você tem que definir o que é socialização. Quando a pessoa perguntar, o que é que você chama de socialização? 30 crianças presas dentro de uma sala de aula que se uma conversar com a outra dá problema com a professora manda calar a boca, isso é socialização? 30 minutos de recreio, que é ali que eles têm a liberdade de socializar. 30 crianças que são tudo da mesma idade. Não tem uma mais velha que vai contribuir com a mais nova e nem tem uma mais nova que a sua mais velha vai poder estar ajudando. Então, tipo assim, é um mindset. Você tem que sair daquela caixinha e se questionar o que é a socialização. O que é a socialização? Ainda mais a gente como cristã, né? O que é uma socialização saudável, construtiva para os nossos filhos? Qual tipo de comportamento que a gente quer que os nossos filhos tenham? Sim. Então, quando você começa a questionar isso tudo, parece que fica meio ridículo quando a pessoa vem e fala... Desculpa, mas pra mim já é ridículo. Não, sim, foi super interessante. Porque... Mas todo mundo pergunta isso, é socialização. Todo mundo fala, meu Deus, né? eu tenho que ficar me segurando pra não rir na pessoa. E não dá uma boa resposta, né, também na pessoa. Quem conhece minhas 3 crianças vê que são crianças e adolescentes super bem ajustados, que se comunicam super bem com crianças pequenas, com crianças da idade deles e com adultos. Eles entram e saem de qualquer lugar e deixam uma boa impressão. Entende? Sim. Então, eu acho que é isso que é uma criança bem socializada, bem preparada para uma vida. Que a gente tem que preparar nossos filhos para a idade adulta, né? Eles vão ser criança para sempre. Então, assim, o nosso objetivo é esse, né? Criar cidadão de bem, servo de Deus, que vão estar contribuindo para a sociedade. E eu me considero, modéstia à parte, né? Que eu tô fazendo um bom trabalho com relação a isso. Verdade. Você é bem esforçada mesmo, né? E dedicada, sim. Super eles dedicada. São... que eu falo, my life work, é o que eu prezo, né? Ser mãe deles, claro, esposa do meu marido, e mãe, e serva de Deus, são os meus objetivos principais. Porque eles são heranças, né? Então, tipo, são preciosidades que o Senhor nos deu, né? Confiou a nós, né? Então, assim, como que eu estou olhando para essas preciosidades? Como que eu tô... Era assim que eu me sentia quando as professoras vinham fazer queixa do Caio, eu entendia o lado delas. Sim. Eu sei que tava, bagunçando a sala, eu sei que tava, tipo, atrapalhando ela ensinar as outras 29 crianças, mas ao mesmo tempo eu pensava, ele é mais um pra ela. Não foi ela que carregou os 9 meses, não foi ela que pariu de parto normal, sem anestesia, não foi ela que tá dando pauleira, de tudo. Hein? Tipo assim, não foi ela, ele é mais uma criança pra ela. Pra mim não, pra mim ele é tudo.
Entende? Eu tinha ele e Nicole na época, eu tava grávida do David. Então, assim, quem é que vai fazer mais do que eu vou fazer? Quem é que vai dar o sangue, o suor e lágrima pra ele ter sucesso? Só eu. Então, eu falei, o que eu não sei, eu vou aprender. Eu sei que eu não sei tudo. Mas tem toda uma base bíblica pra gente criar nossos filhos, entende? Tanto é que as escolas públicas foram criadas, não quero falar errado, mas sei lá, nos anos 50, não sei, não lembro. 60, não fiz essa pesquisa. Eu também não Mas, fiz. tipo assim, antes não existia esse sistema público, né? O sistema público de educacional foi criado para justamente botar as mães na força de trabalho, para gerar mais income tax, mais imposto pro governo. E mais mão de obra, talvez. Mais mão de obra, entende? Então, eles criaram esses dias longos nas escolas, ainda tem programa after school, para manter essas crianças lá, para as mães irem trabalhar. Especialmente, né? Aqui Lógico nos que Estados nós Unidos. estamos falando aqui dos Estados Unidos, aqui. né? Tipo, são 6 horas, né? Tipo, Fora o horário after school. fora o e after a montanha school. de homework que eles passam. Isso. É uma coisa não é saudável. Não, Se você for olhar, tipo, a criança fica 6 horas na escola, chega em casa, tem que fazer homework, tipo, vamos supor, 2 horas, dependendo da classe da série, né? 2 horas ali, chega em casa. Eu tô falando da minha vida que eu vivia antes, ó. Sim. Meu menino chegava, tipo, 3 horas em casa, vamos dizer. Dependendo, ele ia 3h30. Aí ia fazer o homework, que ficava ali 1h30, 2 horas. Já o quê? 3h30, 4, 6 horas, vamos dizer. 8 horas tinha que estar na cama. Que horas que passa com a família? Que horas que a família vai dar mentoria para esse adolescente, essa criança? A maioria do tempo é muito na triste. escola. Isso, pra mim, é muito triste. Mas é a realidade que a maioria das pessoas passam, Sim, né? E era o que eu tava programado pra me passar. E agora, quando olho pra trás, eu dou graças a Deus pelo diagnóstico do Caio e pela minha coragem e pelo suporte do meu marido. Porque ele falou, Sheila, você vai encarar? Eu falei, vou. Então, no meu basement lá, eu fiz tipo uma área só de terapia. Porque ele não ficava sentado. Ele não conseguia ficar quieto, ele não ficava quieto. Uau. Aí tinha aqueles assentos, todas aquelas acomodações, um assento com as borrachinhas, que assim, né? Parece que tá com uma formiga na roupa. Assim, daí eu tinha um trampolim, aqueles pula-pula, aqueles trampolinzinho pequeno. Sim. Que aí ele ia lá, eu falava, eu botava o timer, ele pulava, depois sentava, ele fazia. Uau. E daí ele lia deitado, ele lia de cabeça pra baixo, ele fazia do jeito que funcionava pra ele. Aí, com o tempo, conforme... E aí eu levava ele pra terapia ocupacional, tudo particular, né? Através do nosso seguro de saúde. Terapia ocupacional, speech therapy, né? Terapia da fala. Sim. Muitos anos levando ele pra estar desenvolvendo terapia com cavalo. Várias coisas. Um investimento, Isso, né? tudo particular. Investindo Legal. tudo isso. E os anos foram passando, o cérebro dele foi amadurecendo. Ele foi aprendendo o que ele precisava aprender para viver em uma sociedade, numa vida normal e não dentro de uma sala de um special education, que aquilo ali não tá treinando a criança para a vida. E agora ele tá preparado, né? Já tá fazendo classe de faculdade. E agora ele já vai começar a tomar em pessoa, né? Ele vai pra escola, ele tá fazendo online. E agora em setembro, agosto, ele já vai começar no college, no campus. Uau, que legal. Então, assim, super envolvido na igreja, vários ministérios, teatro, você sabe, study hall. E ele é bom na tecnologia também, né? Sim, o cérebro dele é números, é matemática, é computer science, é programming, mas ao mesmo tempo também ele é bom pra falar. Eu sou fã número 1. Sim, que gracinha. Ele que seria lindo. uma estatística muito triste se eu não tivesse feito isso, porque o potencial dele ia ficar todo desperdiçado e as únicas coisas que a pessoa ia ver ia ser a etiqueta dos diagnósticos. Isso não é ele, não é só isso. Claro que ele tem os struggles e tudo, mas ele é muito mais, ele tem muito mais pra oferecer. Como vale a pena, né? Vale Hoje muito a você pena. olha e, nossa, é lindo. E você falando assim, né, no Pará, a Radassa também foi diagnosticada, né, com hiperatividade. E tem vezes também que ela fica lá, né, não é um grau tão alto assim, mas aí ela fica e pega aquele negocinho lá de, não sei, esqueci o nome daquele. Fidgets, né, que fica pegadinha nas coisas. Isso, aí fica, e aí ela fala, mãe, tô cansada. Aí eu falo, deita um pouquinho.
pouquinho, descansa, e depois você volta, aí ela deita lá, não fica nem meia hora, assim, às vezes é porque quer sair daquele ambiente. Sim, ali, tem né? que ter um break, Isso. Aí ela volta, não, já tô bem, mãe, vou... Agora, imagina ela É. dentro de uma sala, não tem pra onde ir. A única coisa é pedir pra ir no banheiro, se quiser um break. Fora isso... Fora que tem um limite também na escola, né? Não sei dos pequenininhos, né? Mas eu sei que ali na Miri School, elas têm um limite de ir no banheiro também. E tanto assim que a professora que também deu o diagnóstico, que ela falou mesmo comigo, ela não para, fica só conversando, tipo, não para, quieta. E aí, eu como mãe também, a gente tem um feeling de mãe muito forte, né? Eu desde, assim, que ela era baby, assim, começou a andar, eu sentia que ela tinha algo. Falei, gente, tem algo diferente, mas eu não sabia o quê. E aí eu corri atrás e também sou muito feliz também hoje com homeschooling. É um desafio, né? Sim, e o que é que não é, né? Tudo que vale a pena dá trabalho. A Jen, ela falou uma coisa comigo bem interessante. Ela falou, ó, ir pra escola é um desafio, ir para a escola particular é um desafio, fazer homeschool é desafio. Então, nós precisamos escolher qual desses desafios eu quero encarar. Exato. Então, eu falei, uau, realmente. E qual deles que vai dar um fruto para a eternidade? Tem que olhar isso também, né? Isso, é verdade. Porque qual tipo de ensinamento que as crianças hoje em dia estão tendo nas escolas públicas? Graças a Deus pelas pessoas que têm condição financeira de pagar a escola particular para 2, 3 crianças. Isso é bastante custo alto, né? Sim. Mas se a pessoa conseguir, bom. Mas, na minha opinião, nada supera homeschooling. É isso que eu ia Na te minha falar. opinião. Tipo assim, hoje, na realidade, eu acho que é uma missão que foi dada, sabe? E eu acho que nós somos desafiadas e aceitamos o desafio, que eu diria... Estou falando por mim, né? Sim. O desafio de Jesus, né? A nós que foi confiado. Então, assim, escola particular tem outros meios, mas nada melhor do que você estar ali. Porque são tantas coisas passadas, né? Tipo, você, tipo, fazer uma comida com a sua filha, você, tipo, filha, faz isso aqui, me ajuda, né, limpar a casa, você passa o velho. É uma dinâmica ali, e ao mesmo tempo você tá treinando o seu filho para a vida adulta. Tipo, ser uma boa dona de casa, ser um bom marido, e assim vai. Mas, e aí, Sheila, você foi nessa corrida, mas aí depois de um tempo, quando que foi que você abriu esse projeto novo da cooperativa? Como nasceu isso no seu coração? Então, quando o Caio foi ficando um pouco mais velho, que ele começou a fazer classe de high school, ele, sei lá, ele era tipo 6ª série, que ainda nem lembro mais, ele era bem novinho, ele já começou. Aí eu achei uma cooperativa, aí eu dirigi 1h30 para ir para essa cooperativa, era uma vez na semana, LTT, trocou de nome, já fechou essa cooperativa. Então, fizemos isso 2 anos, essa cooperativa, que era com professoras mesmo, né? Pagava, chegava lá, deixava a criança e fazia aula. Você escolhia qual aula que você queria, ele fez matemática, fez inglês, outras aulas. Mas só para homeschoolers? Só para homeschoolers. Olha, mas é diferente do que a gente faz. Lá era professora mesmo. Sim. Aí, depois dessa cooperativa, ele participou de uma outra cooperativa durante o COVID, que foi a New Hope, que também fechou. Aí, quando chegou, não sei se ano passado, aí a New Hope fechou, que era onde estava o Caio e a Nicole fazendo aula. Aí foi quando a Jen, que fazia Classical Conversation por mais de 5 anos, decidiu também que não estava mais encaixando a dinâmica com as 4 crianças dela. Porque tem coisa que às vezes dá para uma criança, mas não dá para outra. Aí ela foi lá em casa, falou, Sheila, queria conversar com você e tal, vem aqui em casa. Okay. A gente sentou, começou a conversar. E ela falou, Sheila, o que você acha de a gente começar uma cooperativa nossas 2 famílias? Porque quando a gente começou o homeschooling, que nossas crianças eram pequenininhas, David era bebê, tudo, a gente fez algumas coisas, até Mayara, minha cunhada, ela também participou, a gente fez uns eventos lá na minha casa, tipo um Lego Club, umas coisas de ciências, tava todo mundo começando. Aí depois cada um foi fazer suas coisas, né? Sim. Enfim, aí ela chegou e falou, Sheila, o que você acha? Eu falei... eu acho legal a gente fazer, mas eu falei pra ela, mas eu já te falo logo, se eu começar a postar isso na rede social, um monte de gente vai querer, minha casa aqui não tem espaço, sua casa também, não sei se vai dar pra dividir. A gente começou a entrar nas logísticas, né, conversando. Daí eu falei, nossa, gente, se a gente conseguisse um espacinho lá na igreja, aí umas 2 salas pra gente conseguir estar lá, que ela é líder das mulheres, né? Sim. Lá da Calvary Christian Church em Linfield.
Aí ela falou, vou usar lá minhas influências lá, vou ver o que a gente consegue. E nisso as coisas foram encaixando, as portas foram se abrindo, e ela conseguiu 3 salas, que foi difícil, porque a igreja está em obras, né, de construção e tudo. E aí a gente conseguiu, juntamos algumas mães, chamamos as mães mais próximas da gente não ficou fazendo muita propaganda, porque não tinha espaço para acomodar todo mundo. E aí a gente começou a criar um plano de uma cooperativa que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, que seria uma cooperativa onde as próprias mães iriam ajudar e a gente ia escolher currículos diferentes, que é diferente, não tem nenhum lugar que a gente conhece que é assim. Sim. E aí deu certo. Só que a gente fez assim, no primeiro ano, que foi o ano passado, a gente encontrava uma quinta-feira na igreja e a quinta-feira seguinte a gente fez field trips, passeios. Então, passeio para o museu, para o aquário, né? Todos passeios educacionais. E aí a gente conseguiu e foi um sucesso. E aí, depois, quando estava quase terminando, a gente falou, então já temos que começar a planejar para o próximo ano. Então foi assim que começou. Agora, esse novo planejamento, a gente expandiu mais. Uau. Né? E tipo, porque você falou que no início você não conhecia muitos que faziam, brasileiros, que né? faziam homeschooling? Isso. Sim. Você não conhecia, não. né? E aí, depois que você começou a fazer sobre a cooperativa, e foi aparecendo mais famílias agora, no caso, te procurando. A cooperativa, a partir do ano passado, que aí o que eu comecei a ver que uma pessoa foi falando com a outra e fui descobrindo, inclusive você, né? E outras pessoas que estão fazendo homeschool, tipo, nos últimos 2 anos, no último ano começaram a fazer homeschool. E aí, muitos brasileiros, uma foi chamando a outra e... Eu acho que nem você não tinha uma noção, assim, não, né? que tinha tantas brasileiras fazendo, eu não tinha. E hoje, né, agora é o 2º ano, né, que vai começar agora em setembro, Nossa, segundo ano. E já estamos com quantas crianças? Eu acho que mais de 100, não é isso? Juntando todas as classes? Bem umas 80 crianças. 80. Porque ainda não tem 20 por classe. Umas 26 famílias inscritas. Uau. 26 famílias, umas 80 crianças. Uau. Mas já passou outra mensagem. Sheila, tem umas pessoas que estão ainda decidindo, né? Porque é todo um processo para decisão e tudo. Acho que umas 3 famílias, que eu sei, assim, que tá quase certo de fazer. Que bênção. Mas é um bom suporte. Agora, levando para nossa comunidade, tá sendo bom, porque como a gente fala português, né? Então, a gente pode dar esse suporte extra para as brasileiras, que às vezes não é tão fluente na língua, né? Sim, sim. Então, eu tô feliz de eu poder estar dando esse suporte extra para essas famílias, entendeu? Ai, é verdade. Você, né, super prestativa e... tenta. Sim, parabéns e muito obrigada mesmo. E eu tenho amado. E assim, foi né, a Mayara que me indicou, mas aí depois eu falo que ela é minha mentora, né? E aí ela passou pra você e você ali com todo carinho. Gente, eu sou chata no mundo, né? Todo mundo já me conhece um pouco, eu sou chata no mundo, quem me conhece mais de perto. Eu enchi a paciência Mas no começo dela. era muita pergunta mesmo que você fazia. Olha lá, viu? Não falei? Não falei? Olha lá. A Mayara daqui a pouco vai revelar. Gente. Você fala, desculpa, Show, você que já me explicou isso. Você explica de novo. Gente, eu acho que é o TDAH. Que eu falei assim, que eu tenho um pouquinho. Eu falei assim, eu botar, peraí, menina, vou botar um tag aqui na outra mensagem que eu te passei. Olha de novo aqui que eu te passei isso. Com todo amor e carinho, ela ia lá, fiquei até vermelha, gente. Aí ela ia lá e me respondia. Mas eu tenho um desafio, eu tenho que entender bem o negócio, certo, assim. E eu com medo de entrar e de ser mais um peso que, na realidade, a cooperativa não é isso que ela traz e que ela faz conosco, né? Na verdade, as matérias que você faz na cooperativa não é pra você fazer de novo em casa. Tipo, se você tá fazendo as ciências, na cooperativa, uma história ou um clube de literatura, você não deve pegar um outro currículo pra fazer de novo em casa, senão você vai sobrecarregar suas crianças, né? Se você quiser fazer, se sua criança for assim, overachiever, se achar que tá fraco, você pode adicionar um pouquinho mais, mas não pegar um outro currículo, entende? Sim. Então é isso que a gente tá explicando pras mães, porque às vezes assim, quando as mães começam a fazer, elas têm um medo de não estar fazendo bastante. O suficiente, tem esse medo também, né? Verdade. Eu não sei se tô fazendo bastante. Aí tem outros também que não faz bastante. Não faz nada, né? Tem que achar um equilíbrio, né? Mas geralmente é 1-2 anos pra poder se achar o seu ritmo. Ai, que bom, então estou a caminho. Você tá, 1-2 anos, por isso assim,
é um commitment que você tem que fazer. Você não pode querer ver tudo em um ano, senão vai frustrar. É verdade. Você tá treinando, você tá treinando seu filho, suas crianças, para um novo mindset. É um desmame, né? Que você falou no início, né? Tipo, da escola, tirando da escola pública e entendendo que não é trazendo a escola para dentro de casa. Porque eu tinha essa eu imaginava isso. Né? Então, assim, aí não tem que ser assim e tal. Os horários, naquela coisa rígida. Eu acho que no início quase todas as mães passam meio que por isso, porque a gente pensa que é você trazendo a escola para dentro de casa. É muita observação, você tem que observar se o currículo está funcionando, se não estiver funcionando, você troca. Nada te impede, você é a diretora da sua escola. Se você começou com um currículo e aquilo não está funcionando, o que seria um currículo não funcionar? Você tem que ficar forçando o seu filho a fazer. Toda vez que senta pra fazer é um estresse. Isso pra mim não tá funcionando. Pra mim o estresse não funciona. Ótimo, isso. Tem que tá fluindo. Aí você tenta uma coisa, você tenta outra. Que aí legal. você guarda aquilo ali pra talvez se você tiver outra criança mais nova, você troca com outra família, entendeu? Pra não desperdiçar dinheiro. Mas é bom quando a mãe tá começando, visitar alguém que já faz. Sim. E dar uma olhada em vários currículos. E leva seu filho e fala, olha aqui, o que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? Bota sua filha pra conversar com a outra que tá fazendo, entende? Faz um research. Você pesquisa pra diminuir a chance de você errar. Mas mesmo assim não é garantido. Aí no dia a dia... lá em casa o que deu certo com relação a horário, assim, a gente tem um schedule, né? O que deu certo esse ano passado, a gente dividiu o nosso horário em blocos de tempo. Então, a gente tem impresso na geladeira, de tal a tal hora, tal matéria. De tal a tal hora, tal matéria, entende? Olha que tem uns blocos assim... Às vezes, se eles quiserem trocar um bloco pelo outro, eles podem. Agora, se o dia tá muito bom e aparece uma coisa pra fazer, a gente vai fazer. Só que eles sabem que depois eles têm que fazer. Repor, né? Repor. Ou quando voltar, ou no outro dia faz mais, ou faz um sábado um pouquinho mais. Daí você pega o currículo e faz os checkpoints. Quando chegar até o meio do ano, tem que estar mais ou menos na metade do currículo. Pra também não atrasar demais, né? Sim. E aí vai continuando. Se chegar no fim do ano e não terminou, continua fazendo no verão. Sinto muito, se não for responsável, você tem que continuar fazendo. Isso que é legal, né? Pra gerar uma responsabilidade. Pra fazer o teste, né? Porque a gente tem que prestar conta ao governo alguma forma de avaliação. Eu acho que é isso também que é uma das preocupações das pessoas, Mas é bem flexível também. Eles dão a opção de você apresentar um portfólio, que seria uma pasta com amostras de dever de todas as matérias, as 4 coras, uns 4 vezes do ano. Que foi o que eu fiz no primeiro ano. Sim. Eu fiz assim, eu criei tipo um scrapbook. Mas é muito trabalho. Depois eu falei, não vou fazer mais esse negócio, não, vou fazer teste mesmo. Mas tem essa opção. Tem também a opção de você fazer um progress report. Basicamente, você criar um boletim e fazer. Sim. O que também, eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã, porque eu gosto de ter um termômetro onde é que minhas crianças estão. Sim. Mas eu sei que tem várias mães que fazem isso. E o que deu certo, o que eu gosto, é um teste que a gente faz, dura 3 dias o teste. E aí ele dá tipo um raio-x de todas as áreas. Então eu vejo o que é que precisa trabalhar mais, o que é que tá bem. Que é igual o MCAST, né? Da escola. Mais ou menos, assim, é outro né? teste. Mas eu não sei, eu não conheço, não sou familiar com o MCAST, que meus filhos nunca fizeram. Mas deve ser parecido. Eu acredito, assim, o MCAS é aquilo que para avaliar, se eu não me engano é isso, né? A avaliação do aprendizado do aluno, né? Com o professor, aquilo e tudo. Acho que é mais ou menos isso. Aí a gente faz esse teste. Que legal. E agora vamos até marcar. Os meninos falaram, já estão prontos? Já? Tá, então tá. Vou até olhar para marcar para semana que vem. Eu também tenho que marcar o meu. Mas, Sheila, que bom, que muito bom aprender com você. E também, né, fomos para um outro lado também, né, eu acho, assim, né, mas muito bonita de ver a sua história, como você foi realmente para o homeschooling. E é uma coisa que nasce no coração, assim, esse desejo, essa vontade de ensinar os nossos filhos, né, e de essa doação, né, de nos doarmos. Mas eu queria que você deixasse um recado aí para as mães que estão iniciando, aquela que está com medo de começar, porque tem muito isso, né, o peso da responsabilidade, se eu vou dar conta. E aqui no nosso contexto, aquelas que não falam
inglês, né? Eu nem um pouquinho e nada. Isso é um desafio mesmo. É. Em primeiro lugar, orar, né? Porque eu não sei como é que uma pessoa consegue fazer homeschool sem estar na presença de Deus. Que eu não sei, deve ser muito, muito difícil. Porque pra mim, que eu já totalmente dependo da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus pra estar me guiando, pra estar me confortando, pra estar me ajudando, pra estar me reafirmando que eu tô no caminho certo. Tem dia que é difícil, né? Sim. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar você orar, pedir a Deus a direção e que na verdade só vai afirmar que é isso que você tem que fazer. Porque é bíblico, né? É bíblico a gente criar nossos filhos. Mas eu entendo também que tem situações que não é possível, né? Às vezes uma mãe solteira que precisa trabalhar a tempo integral, não tem um suporte. Tem que ser, na minha opinião, tem que ser uma situação muito extrema para não dar para fazer, entende? Ou se o marido for totalmente contra, aí é impossível, né? Se o pai das crianças não concordar, não tem como, né? Sim. Mas, se você tá sentindo esse chamado, se seu marido concorda, o resto aí é você arrumar os caminhos, né? Se conseguir, se você não estiver aqui na nossa região, tentar procurar pessoas que tá fazendo para poder te dar suporte, é importante. Criar, estar numa igreja que oferece várias oportunidades sociais, vários ministérios que seus filhos possam estar desenvolvendo liderança, né? Esse skill de liderança, de servir ao próximo. Como lá a nossa igreja, né, oferece, tem ministério de teatro, se quiser cantar nos louvor, se quiser servir, tem food pantry, tem tantas maneiras de estar servindo, entendeu? Tantas áreas que eles vão ter todas as oportunidades que escola pública, em particular, não vai ter para oferecer, entende? Na realidade, né, essa coisa, com o nosso contexto cristão, não tem nem como dizer que a criança não vai se socializar. Não tem. Não tem, gente. É um mito, uma mente... Desenvolve as amizades que tem as mães e que as crianças têm mais ou menos as faixas etárias que dá certo. Daí você vai criar oportunidades, vai encontrar pra playdate, vai passear, vai viver, vai construir uma história junto. Uma coisa real, uma convivência natural e orgânica. Não aquela coisa artificial de uma sala de aula que quando troca de sala as amizades tudo acaba. Você tá nessa sala, my best friend. A best friend foi pra outra sala, já não é mais minha best friend, tem que arrumar outra best friend. É tudo muito artificial, muito momentâneo, entende? Sim. E com esse sistema do homeschooling, você cria realmente amizades longas e duradouras, entende? E você vai se socializar e se juntar com pessoas que têm a ver com você, as adolescentes. Sim. Elas vão estar em contato com quem tem a ver. Elas não vão ter que estar suportando bullying e suportando desprezo de outras pessoas, que elas estão ali trapped, estavam presas naquela sala de aula. Isso não existe quando você faz homeschooling. Você tem a liberdade de você se afastar dessas pessoas que não te fazem bem, amizades tóxicas, entende? Então, assim, gente, eu só vejo vantagem. Só benefícios, só, né? Verdade. Só. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Sheila, novamente. Nós vamos ficando por aqui. E você que deseja fazer homeschooling, fique à vontade, né? Pergunte também. Vocês viram que eu pergunto mesmo. Se a Sheila achou que eu perguntei muito, imagina a minha amiga Maiara, que eu nem vou perguntá-la, porque, né? Senão eu vou chorar aqui. Mas nós vamos ficando por aqui nesse episódio homeschooling. E fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.